Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast, o 18º episódio. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e hoje vos trago o Kleber Toda, que é engenheiro civil também, especialista em financiamento e em INSS de obra. Fala Boa um noite, pouquinho aí sobre você pessoal. aí, Kleber. Obrigado aí, agradeço nosso grande amigo Regis pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui conversando com você. Show, legal demais. O Kleber também foi militar, né? Durante muito tempo, assim como eu. E a gente saiu também. Teve quase o mesmo tempo de serviço, né? E quase também saímos no mesmo, na mesma época ali, no mesmo período, né? E até com os mesmos objetivos, né? É bem parecido mesmo. E aí, como é que tem sido aí a sua jornada aí Eu vou falar para fora você, o quartel é mais do fácil, quartel? né? Bem mais suave. Assim, o que eu tava planejando quando eu saí do exército, basicamente tá acontecendo, né? Quando você Aham. sai com um propósito, acaba que você consegue chegar muito próximo do que você pretende ali, mas é muito diferente. A vida fora do serviço público, né, que é um serviço público, Aham. é muito diferente, é muito dinâmico. É, todo dia eles têm que matar um leão, literalmente, né? Eu também Exatamente. tô refleti esses, tô reflito, né? Direto a gente reflete, né? Sobre o antes e depois. E é de fora do serviço público, né? É um leão por dia, literalmente. Você sabe qual foi o ano que você saiu? Isso aí tem 4 meses, pô. Foi agora, né? Foi. Você Eu tem o quê? saí em 2021, fiquei 15 anos, quase Não, 16. saiu 21 ou 22? 21, 21. 21. É, então você saiu 2 anos antes que eu, né? É. Ah, legal. Você lembra, né? No tempo que eu Sim, saí, a sim. gente Foi tava quando eu conversando. cheguei, né? Eu tô dando mole. Foi quando eu cheguei em Goiânia, você saiu 4 meses depois. Aham, Aí eu fiquei mais um ano e meio ali, mais ou menos. foi mesmo. Nossa, foi engraçado como a gente se conheceu, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá no final, a gente entra nesse assunto. Antes disso, vamos começar pelo início ali. Como é que o Kleber Toda. De onde o Kleber Toda tirou essa ideia de ser engenheiro civil? Lá Eu, atrás, lá da adolescência, como é que foi essa história? olha, eu sempre falo, quando eu encontro os meus amigos, que o exército é uma mãe, né? E de verdade, o exército foi uma mãe pra mim. Uhum. Na verdade, eu não queria ser engenheiro civil. Eu queria ser jurista, queria ser advogado. E Aham. aí, em 2009, eu entrei no departamento de engenharia, Aonde isso? Dentro do exército já? lá no DEC, no exército, lá em Brasília, no Aham. quartel-general. E um dos meus chefes me obrigou a fazer um curso técnico. Falou assim, ó, você vai fazer o curso que a gente vai fiscalizar a obra. E aí, na época, eu fiz um curso de finanças pessoais e ele era do DEC. Aí eu, muito curioso ali, fui questionar ele algumas coisas e aí acabou que, vem trabalhar comigo no DEC que eu vou te ajudar. E aí, quando eu cheguei lá, O curso ele técnico era no DEC. era no Senai. No Ah. Senai. Só E. que, eu não sei se você lembra, na época tinha o projeto Soldado Cidadão, Ah, entendi. que o exército mandava os Sim, soldados, sim. os cabos, os militares para ir fazer o curso Então no você já Senai. estava servindo e aí você foi fazer esse curso técnico Isso, eu pelo fui exército do fazer. Senac. E aí depois no curso de edificações, que é o curso técnico da engenharia, Uhum. eu descobri que eu gostava e desisti do Do direito e fui direito. fazer, já engatei direto ali no pré-vestibular e entrei na faculdade. Ah, mas nessa época você já estava fazendo direito ou não? Não, não, tava Não, não. só tinha ideia só. É. E só para o pessoal saber, o que que é DEC? DEC é Departamento de Engenharia e Construção. E qual que era o trabalho lá nessa época? Como é que você entrou lá fazendo o quê? Como é que é? 2009, por incrível que pareça, eu entrei para ser auxiliar de licitações. Auxiliar de licitações. Então, eu fazia parte da equipe de licitações Aham. e como licitação lá era basicamente de Recebia os obras, processos, acompanhava, acompanhava. fiscalizava a documentação lá das empresas, ajudava nos pregões. Aí, 2010 eu virei pregoeiro lá por um ano, pelo menos. Nossa, essa função aí foi a que me. Foi estopim pra eu sair do exército, foi É pregoeiro. puxado, né? É demais. Nossa senhora. E a pressão, muita pressão. Muita pressão, e eu falei, cara, já que é pra eu ter pressão, vou ter pressão lá fora. E o que é muito diferente dessa função de pregoeiro, porque quando você lida com militares, é uma coisa totalmente diferente de você lidar com o pessoal civil. Uhum, Então, na época, gerou um estresse muito grande, porque você precisava lidar com um público civil, sim. né? É muito diferente de lidar com o público militar, com Eu, um é um ambiente jogo de
interno. corpo, né? Exatamente. É estressante. Show. Aí virou pregoeiro e nisso já começou a fazer o curso técnico. Era qual? Técnico de edificações, né? Edificações, eu Ficou fiz quanto tempo? Foi um ano? 2 anos. 2 anos. Rapaz, foi um curso bom, hein? Pelo Curso exército. bom, 2 anos, Top, hein? técnico. E aí, tão logo eu entrei no curso, fui promovido, né? Por conta já do curso. E Aham. aí, Promovido a quê? promovido a terceiro sargento. Ah, terceiro cão. Cara, é engraçado essa história do curso, porque como eu era pregoeiro lá no deck, e meu chefe, Nossa, isso era pregoeiro com soldado? como cabo, Como cabo. você Ah, vê. não, tinha um. Acho que. Aham. Eu acho que quando eu fui lá fazer o cadastramento no Serpro, o pessoal ficou até olhando assim, uai, mas nunca veio um cabo aqui pra fazer um Aham. cadastro de pregoeiro. Aí eles ficaram assim, uai, mas. Aí eu falei, uai, me mandaram, eu vim. Só obedece. Manda quem É. tem, manda quem pode e obedece quem Na tem juízo. época, porque que eu acho que foi assim um pouco de oportunidade para virar pregoeiro mesmo, porque eu assumi uma carteira de um terceiro sargento que estava lá há uns 15 anos e tinha ido para aquela missão no Haiti, né? Uhum. Lembra das missões do Haiti? Sim. Então ele foi para lá, meu chefe quando me trouxe pro deck falou assim, ó, você tem 3 meses para assumir a cadeira do cara que tá aí 15 anos. E aí eu fui lá, você sabe como é, né? Missão dada. Ficou na asa do sargento lá pra aprender. Fiquei 24 horas. E aí, quando eu assumi o posto dele lá, eu tive que fazer o cadastro lá no CEP para poder virar pregoeiro. Ah, e aí você montava qual parte? Qual que era a função de pregoeiro lá? Você fazia o que exatamente? Fazia os pregões mesmo, montava a licitação, fazia tudo que precisava. Termo de referência, Termos de tudão, referência, né? tudo. Eu tô tentando lembrar aqui, porque Operava pregão. o solicitante é que tem que fazer o termo de referência, não é? Solicitante do material e tal, aí depois você Sim. monta conforme a lei ali, né? E É. tudo, caminha pra frente. Show. E aí virou o terceiro sargento. Aí Nossa terceiro sargento senhora. você ficou nessa função aí Não há te quanto tempo? contei, né? Eu ia te falar que foi engraçado o meu curso, porque como eu era pregoeiro, eu não podia faltar aos pregões. E bem no momento do curso, eu tinha pregão durante o curso. Acontecia de eu estar lá no meio do curso, que era no DSUC, Tem que operar o pregão. e aí chegava lá a viatura para me buscar para poder operar o pregão. Aí o capitão, que era o instrutor do curso, ficava assim: e aí? E aí? E aí? Pra você ter uma ideia, eu Ah, o não fui curso na de sargento. formatura. Ah, o curso de Exatamente. formação de sargentos. Eu não fui na Entendi. formatura, pra você ter uma ideia. Ah, o bom pra não falar que não tem lado bom, é que o pregoeiro geralmente ele consegue se safar. Sai das missões. Não é por um bom motivo, né? Vamos dizer assim, né? Um motivo tão bom assim, mas pelo menos se livra de algumas missão ruim ali em boca podre que a gente chama, né? Mas a responsabilidade é muito alta. A né? responsabilidade é Muito muito alta. grande. Muito grande. E aí você com o quê? 20 e poucos aninhos tava lá operando pregão. 20 e poucos. CPF já tava. E aí quando eu terminei o curso Já lá, tava pra depois... jogo, Já já. tava. Quando eu terminei o curso, foi que eu comecei a fiscalizar a obra lá no DEC. E aí o DEC tinha termo de cooperação com vários outros órgãos, aí eu comecei a rodar as obras, fazer estágio. Legal. Você não chegou a pegar a parte de projeto, não? Não, projeto não. A gente não fazia projeto. Projeto era Era a contratado. CRO. Era a CRO, exatamente. A CRO A fazia o CRO projeto básico e depois contratava os executivos da empresa. Exatamente, a empresa que trazia o executivo. E aí você só cobrava, Só fiscalizava, né? só fiscalizava. Massa Nossa, demais. e foi um tempo que eu aprendi muito, viu? Tudo, sobre tudo. A CRO, na época, ela era um departamento Só do pra Exército. galera contextualizar aí o que é o DEC dentro do Exército, qual a função e qual é a função. Eu te cortei aí, tenta lembrar depois do assunto, mas só para contextualizar aqui pra galera o que é o DEC, qual a função dele dentro do Exército e o que é a CRO e a função dentro do Exército, só pra galera. Então, o DEC é o departamento, é como se fosse um departamento nacional. Ele faz a gestão de obras de grande porte do Brasil inteiro. No âmbito do Exército brasileiro. Exatamente, no âmbito do Exército. Tem obras fora também com cooperação. Então, ponte, hidrovia, aeroporto, ferrovia, estrada, tudo que tem Geralmente de obras obra... de infraestrutura. Isso, geralmente. obra de infra. E a CRO, ela é uma comissão regional, né? Então, ela é voltada para a região militar mesmo. Isso. Então, parte de projeto, licitação de obras da região. E aí já é obras mais no nível de aquartelamento, né? Como se fossem exatamente. obras residenciais, vamos dizer assim. Exatamente. Só que, Aí na é verdade, galpão, né?
reforma, Garagens, pavilhões, né? pavilhões, construção de quartéis, essas coisas. Legal. E aí, agora sim, continue, que o pessoal agora já tá mais contextualizado com os, Mas era isso que com eu ia os órgãos falar. do, Era isso que eu do ia falar, Exército. era exatamente isso que eu ia falar. Quando eu tava no DEC, aí eu comecei a visitar a CRO, porque a Uhum, CRO fazia parte, fazia já a fiscalização, e o uhum. DEC estava assumindo algumas fiscalizações de órgãos federais, né? Ah, E aí entendi. a CRO não fazia isso na época, né? Aham. E aí ela fiscalizava as obras internas e o departamento de engenharia, com assessoria Começou a 7, fiscalizar começou a fiscalizar. Eu fui o primeiro fiscal. de obra externa. Exatamente, E qual que era engraçada o essa órgão? história. Era o TJDF. TJDF. Ah, Eu que fiz o. caraca, Não, né? não foi a primeira. A primeira minha foi um estágio no Ministério Público do DF. Aham. Era a ampliação do segundo pavimento. Mas a primeira obra que eu fiscalizei de verdade foi o TJ. Ah, massa demais. E o que que era a obra? Era a construção do fórum. A Lá de construção do Brasília? fórum do Riacho Fundo 1 e do Recanto das Emas. Massa demais. E aí eu fiz um estágio com o pessoal da CRO no TRF, que era a sede do TRF na Aham. época. Nossa, era muita gente lá, era obra 24 horas, concreto pra todo lado. Eu fiquei com medo na época. Nossa, mas foi uma baita na experiência, hein, mano? Foi. Muita De experiência. aprendizado ali e Experiência de obra, tal. experiência de projeto, fiscalização, tudo. Porque o fiscal do Exército, o fiscal de obras do Exército, ele faz tudo, né? Uhum. Ele verifica toda a parte anteprojeto ali, licitação, né? Participa do projeto, tem que oferecer todo o suporte para o pessoal que Pra são os empresa que tá licitantes prestando para a serviço. empresa e passa por todo o processo, projeto, licitação, execução e entrega, né? Parte de documentação. Massa Foi lá que eu demais. comecei a ver sobre regularização de obra. Os primeiros contatos foi lá mesmo. Massa. O... É, veio um cara aqui, um engenheiro, que é parte de engenharia diagnóstica, né, e de avaliações. E aí, dentro da parte de diagnóstica dele, ele faz auditoria. Ele comentou isso comigo, eu achei muito legal, que ele faz auditoria de processos licitatórios. Aquela de... como é que fala quando ajuste financeiro, orçamento, quando o orçamento, a empresa alega que o orçamento não tem que ser atualizado, Reajuste, reajuste. reajuste financeiro, Reajuste financeiro, econômico financeiro. isso aí às vezes isso extrapola para o judicial e aí precisa de um engenheiro de avaliações ali para fazer Para essa fazer auditoria, laudo, esse fazer laudo para avaliação. ver É. quem tem razão na história. É porque o judiciário, ele precisa da parte técnica para fazer. Então, acho que pouca gente sabe disso, mas o judiciário faz a contratação externa desse pessoal. Então, Sim, praticamente são autônomos. É claro que você tem que se cadastrar lá, abre o edital, você se cadastra, mas sim. eles não fazem isso. É, Inclusive, eles têm pessoal de engenharia, mas não fazem, terceirizam mesmo. é para ter impessoalidade ali, né? Imparcialidade. Imparcialidade, É. isso. Só que eu achei legal porque não sabe, porque no exército geralmente a gente mesmo faz essa reanálise aí, né? É que Mas também por causa do âmbito aí. Ele isso, falou que é obras maiores, tem as né? esferas também, né? Isso. Então, se a empresa solicitar, o que a gente fazia ali aqui no quartel, Aham. se a empresa solicita, teve muito isso agora no tempo Da Covid lá. Isso, exatamente, no tempo do isolamento. Então, eles solicitaram, né, o reajuste, aí alegam lá o que tem que alegar de lei, BNCC que tá né, aquelas aumentando, coisas, aumentou né? demais, inflação. Exatamente. Aí o engenheiro que está lá responsável, que éramos nós lá na Sim. época, a gente tinha que avaliar e calcular para ver quanto realmente, se o que ele estava pedindo era devido Ou não. e se estava previsto lá no edital, se estava previsto na legislação. Show. E aí, beleza. Aí pegou, começou a fiscalizar, pegou quais obras mais você pegou assim? Quais que foram mais assim, Então, mais marcantes, assim, que te marcou, as mais marcantes, assim, teve alguma? não, aqui mais marcou. Olha, uma das obras que marcou foi essa daqui do Copesc mesmo, a O construção da stand? favela, né? A construção Ah. da favela. Inclusive, eu quero voltar lá para a inauguração. O pessoal falou que Você vai me participou da convidar. fiscalização daquela obra Um lá? pouco, né? Um pouco, Uhum. um pouco. Mas eu tive contato com o projeto, né? Eu fiquei mais nas outras obras, mas a gente estava E todo mundo eles todo dia. entregaram lá, será? Acho que não, ainda não. Cara, mas acho que Você vai... o que que eles estão fazendo lá ainda? Porque acho que deve estar passando batom, né? Eu acho que já tava praticamente pronto, eu acho, quando eu Não, vi. mas lá sempre tem alguma coisa para fazer depois, né? Aí vai Uhum. testar, testa, não dá certo, vai ajusta.
teve muito problema por causa da contratação do pessoal, reajuste de contrato, né? Por conta do isolamento, essas coisas aí. E qual que seria? Um centro de treinamento aquilo ali? É um centro de treinamento. É. Né, que simula ali uma área de favela, né? Exatamente. Eles se inspiraram numa favela do Rio de Janeiro e criaram uma favela aqui dentro de Goiânia para o pessoal militar treinar. Massa demais. Com L ponto e tudo. Você viu lá, você lembra, Eu né? vi, tem tudo ali, né, cara? O pessoal Ficou faz massa. tudo lá. É praticamente a mesma coisa. Aham. Replicaram mesmo uma favela como era. Como era Certamente vai ser uma referência aqui pra América Latina, acho, né? Ou não? Não, vem muita gente de fora, dos Estados Unidos, Bolívia. O pessoal vem de todo lugar para treinar. Exércitos de outros lugares. Show. Então essa foi a mais legal ali que É, você. teve uma obra muito boa também, que foi o aeroporto de Viracopos. Que teve uma época que a gente foi lá para fazer, que a empresa não deu conta, eu acho que abriu concordata, e aí o exército assumiu. E aí a gente foi lá, eu passei 2 semanas lá, fiscalizando e acompanhando, dando start na obra lá. E era a gente mesmo que estava construindo, o próprio exército estava O fazendo. próprio exército. Tem algumas obras que a gente assume, né? Geralmente de Estrada, né? Essa aí, no caso ponte. do aeroporto, o exército ficou responsável pela parte Sim, de execução, pista ali, né? de Da pista, né? parte de asfalto. Ali, Nossa, muita coisa. massa Foi demais, legal, sabia gostei. não. Então você teve uma experiência muito massa aí no exército. Aí. Muita coisa. 15 anos, né? Muito tempo. Eu fico pensando assim, meu O Deus. Clever é o cara, é o Temporário mais temporário mais antigo que eu conheci dentro do exército. O cara foi temporário e tem mais tempo de serviço que eu. Que muito de carreira, mas é claro, eu saí, né? Mas... Aham. Quantos anos que deu no total? Deu quase 16, sério. O primeiro, quando eu pisei no quartel, fevereiro de 2005, e saí. Então de 2005 até 2009 ali, que foi quando você começou a história aqui, você não trabalhava no deck, você trabalhava mesmo só na parte militar ali, vamos dizer. Isso, Aí em 2009 você foi pro deck. Exatamente, Legal. exatamente. E aí fiquei no deck até o final, né? Porque a CRO é do deck também, né? Então o último. Ela subordinada Subordinado ao deck, diretamente. Uhum. Então eu fiquei o restante do tempo todo no deck. Ah, praticamente. Os próximos 3 anos ali, vamos dizer. Muita 4 anos, coisa. sei lá. Então você ficou esses 4 anos aí na fiscalização lá no deck. Sim, fiscalização. Aí deu baixa. Dei baixa. A primeira. Não, eu fiz. Não, você... Deixa eu te contar, deixa eu te É. contar. Eu tenho 3 medalhas de honra ao mérito por baixa. Porque a primeira foi de cabo, que a gente é obrigado a dar baixa para ser promovido. Não sei se você sabe. Eu já vi, já. E a tem. segunda de sargento para oficial. oficial, que você também é obrigado, não, dar você baixa. não é obrigado a dar baixa. E aí foi até engraçado, porque quando eu fui dar baixa na última vez, o pessoal falou assim: tu vai pegar uma pecuniária agora de oficial, né? E eles não sabiam que eu já tinha pegado tudo parcelado. Tem essa malandragem. Eles fazem você dar baixa justamente por aí. Não sei se essa é a intenção, né? Mas eu também não queria saber, na época eu tava muito feliz. Aí você deu uma baixa, pegou uma grana. quirela ali, uma graninha. Aham. Aí depois deu baixo de novo com o terceiro, pegou mais uma grana. Cara, você sugou Eu tudo. suguei o máximo, né? Todas O exército foi uma as mãe frutas. pra mim. E aí, como que foi essa promoção aí? Quando que foi? Como é que Olha, você a viu? outra promoção foi 2011, né? 2010 pra 2011. Foi 2011. Aham. Então Não, foi muito não, de rápido. terceiro? A de terceiro foi quando? Só fiquei um ano. Ficou só um ano como Só terceiro? um ano. Aí nisso você já tinha terminado a faculdade. Não tinha não. Tinha entrado na faculdade. E como é que você virou oficial? Você entrou como oficial como... Na em época, qual quadro? no OTT de engenharia. Ah, Na época, você não precisava ter a graduação ainda. Foi os primeiros ali, os primeiros contratos de OTT. Você não precisava ter a graduação completa, né? Você só precisava estar no curso. Precisava ter um percentual. Era como se. É igual quando o pessoal. igual CPOR, Igual NPOR. Era praticamente idêntico. Você precisava ter entrado, precisava ter um percentual ali. Como eu já era técnico em edificações, o percentual que precisava estava todo convertido na engenharia do técnico. Entendi. Então eu tinha certificados modulares de engenharia, Aham. e aí eu apresentei e entrei. Ah, Já na graduação. Foi muito caraca, bom, foi muito Foi bom. bom demais. Isso não acontece mais, né? não tem hoje mais. tem que estar formado já. Exatamente. E tem que ter muita experiência agora para poder entrar, né? É. O pessoal que tá entrando aí, o pessoal tá entrando Currículo lá tudo nas alturas. pós-graduado, PhD, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos. Ai, massa demais.
Então, aí você ficou um ano já, saiu oficial, e depois ficou os últimos 3 anos ali como oficial no Mais exército. dois só, mais Mais dois. dois. Mais dois. O Aí último ano aí eu fui. Depois que eu saí depois que eu dei baixa como militar, eu entrei na fundação. E o que que é depois fundação? a fundação era um órgão que prestava serviço pro exército com pessoal civil, Uhum. né? Então, o pessoal técnico naquela época não era contratado como é contratado hoje, né? Através de concurso, essas coisas. Então, eu fiquei um ano também só e depois aí saiu o concurso, né? Aquele que a gente o edital de. Técnico temporário? Isso, não é técnico temporário, Ah, não, você já tinha dado baixa, né? é É de outro. servidor Eu civil. esqueci o nome, servidor civil. CSC, não sei É o quê. porque mudou o nome toda época, eu esqueci, mas na época era Então, mão era o de obra edital. temporária, Isso. era mote, né? Ah, E sim. aí eu entrei, mudou muita coisa, né? Eu me sinto até velho. Aí, no caso, você saiu, ficou um tempo nessa fundação, e aí saiu esse edital para um concurso para temporário, Isso, para entrar exatamente. no exército. Aí você, vou voltar Aí pro é esse. exército. Não, mas eu nem saía, eu só fazia e mudava ficava no mesmo lugar. Toda Ah, essa transição de 2009 até o último tempo, era só trâmite administrativo. administrativo. Então, assinava um papel, pegava outro, entregava Mas a outro. função era a Era a mesma. mesma. Continuava fazendo a mesma Ah, coisa. só mudava de quadro ali, É. entendi. Aí você ficou 2 anos como nessa fundação, como se fosse, e depois entrou com esse mod, que é um processo seletivo para temporário. Isso, um Aí processo você entrou seletivo. como servidor civil temporário. Isso, Aí ficou exatamente. mais quanto tempo? Aí fiquei até 2021, né? Até 2021. Ah, e aí você fez transferido para Goiânia? Aí fui transferido para Goiânia. E aqui em Goiânia você ficou 4 anos. Não, Goiânia eu entrei dia 1º de abril de 2019. Aí ficou 2 anos. Fiquei 2 anos. Ah, legal. Aí quando foi em fevereiro eu resolvi sair de 2021. Eu acho que eu saí, eu não lembro qual foi a data exata. Acho que foi em março. Março, abril, não sei. Entendi. Então foram 2 anos aqui em Goiânia. Aqui Nem, em nem Goiânia. consegui conhecer a galera, né? Ah, entendi. Aí casou, Casei. primeira dama tá ali assistindo. E aí Ela agora. que me incentivou, ela me incentivou bastante. A Carol, ela me incentivou bastante, porque eu já vinha já de uma pegada, já me preparando para sair, Pra né? sair. Queria fazer algumas coisas ali e tal, tava preparando. E aí quando eu conheci ela, eu tinha muita vontade, né, na verdade. E aí quando eu conheci ela, falou assim, aí faltava só alguém dizer assim, bora. Vai. Só faltava Só faltava um um empurrão, né? empurrãozinho ali de leve. E aí, como é que tem sido aí a jornada, a trajetória aí? Também na engenharia, né? Só que agora em É, o, outros campos de batalha, o vamos que dizer eu assim. faço, o que eu faço hoje é incorporação e Uhum. regularização de obras, Aham. né? Então, eu tenho duas empresas atualmente e uma toca incorporação, né? Claro, de pequeno porte, que eu não tenho dinheiro para fazer muitas coisas. E a segunda empresa que eu estou terminando de estruturar agora, né? Que passou por uma turbulência agora, esse tempo atrás aí, cresceu demais e eu estou tentando assumir essa demanda, que é o INSS de obra, né? Uma Aham. empresa de regularização que Show. faz principalmente regularização de obra na Receita Federal. Então, e o que que abrange a Receita Federal na obra? É só o INSS ou tem mais alguma coisa? Na Receita Federal, a obra ela passa, ela tem três estágios, né? Que é o início ali, o start, com a criação do cadastro, o meio, vamos dizer assim, que é o recolhimento do imposto, e o Uhum. final, que é a aferição da obra, que é a expedição da CND, que é aquela que todo mundo precisa para poder averbar no cartório. Entendi. E aí, como é que se dá cada uma dessas etapas aí? A CNO, como é que funciona? Como Eu é que sempre é? gosto de falar o seguinte, eu gosto de falar sobre o fluxo da regularização num contexto geral, né? Então a gente tem duas vias principais de regularização, se a gente fosse considerar dessa forma. São três momentos e duas vias. Então o primeiro momento ali, quando você inicia a sua obra, obviamente você vai Assim, procurar um projetista, né? Se você for consciente, se tiver juízo. tiver juízo. Você procura o projetista e fala, ó, eu preciso de uma casa, eu quero fazer uma casa, faz o projeto para mim. Beleza. Aprovou o projeto, que é geralmente responsabilidade do arquiteto ali, do engenheiro às vezes, né? Aham.
é o primeiro momento ali da regularização, né? Primeiro estágio. Então, aprova o projeto e emite o alvará de construção. Em alguns lugares o pessoal chama de licença de construção. Aham. E nesse momento, desde 2021, as prefeituras são obrigadas a informar esse alvará para a Receita Federal. Então, automaticamente, a dívida do cidadão já entra ali na Receita Federal, né? Sim. Ele não sabe, mas a Receita já sabe Já tá quanto, sabendo. já sabe inclusive quanto que ele está devendo. E aí esse é o segundo Aí momento. isso que ele tá devendo é em relação ao quê? A Receita que calcula tudo, né? Ela pega os dados do alvará de acordo com o seu projeto e calcula o quanto você deve para ela. De INSS. De INSS. INSS. Entendi. O INSS da obra, só um parênteses, o que é o INSS da obra? Ele é um imposto que você garante que as pessoas que vão trabalhar na sua obra, que estão trabalhando ali na sua obra, tenham um amparo da Previdência, né? Sim. Então, é responsabilidade do dono da obra fazer isso para que as pessoas que estejam ali trabalhando na sua obra estejam amparadas, né? É uma forma que a Receita Federal encontrou de garantir que esse pessoal vai ser atendido e vai ser resguardado pela Previdência. Show. E aí, voltando aqui para o fluxo, nesse momento, a Receita aguarda que você faça o cadastro, que é o CNO, que é o Sim. primeiro momento ali. Ela já sabe que você deve. Você já já sabe, sei já que tá você tem que sabendo. fazer. Ela tá lá só esperando Tô você, esperando. Vamos ver se esse você se malandrinho- acusar. se esse malandrinho aqui vai se acusar ou não. É exatamente isso. E aí, caso você não faça esse cadastro, ela mesma vai lá, cria e te notifica. E aí já te dá uma multinha já, ou não? Não aplica uma multa no primeiro Só momento. notifica. A Ah, legislação legal. prevê que você é obrigado a abrir o CNO em até 30 dias depois do alvará, né? Aham. Quase ninguém faz isso. E após isso você fica passível de multa, né? Inclusive, a multa varia de 650 a 67 mil. Essa multa de Dependendo não do abertura porte. do CNO. Mas ela nunca aplica essa multa de imediato. Ela vai e te notifica, né? Fala, ó, você tá precisando me pagar, você precisa regularizar sua obra, então ela mesma vai lá e cria o CNO para você. Caso você não regularize, ela vai te aplicar a multa ali de não E o que é o regularização. regularizar nesse primeiro momento? O regularizar é basicamente você informar para a Receita que você está com a obra ativa. Então, E aí você vai optar ali para aquelas duas formas de pagar o INSS. exatamente. Quando você cria o CNO, a Receita acata que você está regular, né? Então, quem tem o CNO e não recolheu o INSS, não fica preocupado que não está irregular. Você está regular. Tá regular. Tá regular. E aí ela espera você ou pagar durante a obra ou pagar no final, né? E aí é nesse momento aí, né, nessa situação que eu entro hoje basicamente para atender os clientes do Brasil inteiro, que é Entendi. fazer um planejamento para recolher durante a obra, né? Entendi. Por Então, quê? Aí quais as vantagens de recolher durante a obra eu vou voltar. ou Deixa eu durante... terminar o fluxo aqui, senão eu me Ah, enrolo. show. Então vai, continua o fluxo aí. E aí, você abre o CNO, quando termina a obra, se você tiver pagado o INSS durante o período ou não, você pega a CND. De qualquer forma, você paga no final ou não, ou paga durante Ou a paga obra. durante E aí você pega essa CND, que é a certidão negativa de débitos, da Receita a Federal. Receita Federal. E aí o que acontece? Quando você termina a obra, você precisa solicitar o ABITSE lá na prefeitura. Então, o município e a Receita Federal, eles andam junto ali. Você starta no início e finaliza ali Junto com a prefeitura também. junto com a prefeitura. Então você vai pegar o ABITS, lá na prefeitura ela vai te cobrar o ISS, que é diferente do INSS, tem muita ISS gente é que confunde. Imposto sobre serviço, né? Então, para resumir assim, deixar bem claro, o INSS é o imposto federal. É um federal. E o ISS é o imposto municipal. Esse imposto municipal, ele varia de acordo com cada município. Cada município tem suas regras lá. Regras de dedução ou não, regras de redução ou não. E ele tá vinculado ao ganho que o cara tem ali, a prestação de ele serviço, tá vinculado à prestação de serviço do pessoal da obra lá. Então, gera o ISS, você vai ter que pagar esse ISS. O INSS também você vai ter pago ou vai pagar no final. Vai apresentar a CND. Vai juntar os dois ali, a CND e o ABITSE, né? E vai levar para o cartório. E lá no cartório você também leva uma facada. Não, você junta o INSS com o ISS da prefeitura que você paga e com isso você pega o ABITS. Exatamente. Com o ABITS em mão. Não é assim. Você pega o ISS e o INSS, que vira CND e ABITSE.
Você paga o INSS que vira CND. Isso aí. Paga o ISS que vira ABITSE. Aí... Pega a CND Mas e o ABITSE. pra tirar o ABIT, você precisa ter a CND. Não precisa. Ah, não Muita precisa. gente confunde, não precisa. Ah, então... Alguns municípios, por falta de Então conhecimento, você só vai ter que cobram. juntar os dois, na verdade, é lá no cartório. Exatamente. É lá no cartório que Lá você no não pode estar cartório. devendo ninguém. Lá no cartório ele vai olhar, ver se os documentos para trás tá tudo correto. Uma vírgula que tiver errado, ele volta o processo. Aham. Né? E aí você vai pagar a taxa cartorária lá. E aí termina o fluxo da regularização do seu imóvel, da sua obra. Aham. E aí você tá com a sua obra E o totalmente ideal é que regular. isso ocorra ao término da obra, né? O que Exatamente. a galera não faz muitas vezes. Eu recebo obras que o pessoal... Lá no cartório você vai tirar Lá você você faz a atualização da matrícula do da seu matrícula. imóvel. A revista de matrícula de Que imóveis. até o momento provavelmente estaria ali só o lote, né? O Isso. terreno. Vai averbar ali Aí a verba a construção. a famosa averbação da construção. no Exatamente, caso. essa aí. Show. E aí, só que a galera deixa pra fazer depois que já tá tudo embaralhado. Eu já recebi obras embaralhado. que o pessoal, trazendo aqui para o ambiente do financiamento, de obra financiada, Uhum. o pessoal traz obras que eles estão pagando juros de obra achando que estão pagando a prestação do financiamento, INSS. do financiamento. Porque o que acontece? Quando se trata de obra financiada, você precisa levar a verbação do cartório lá no banco, né? Geralmente a Caixa, para poder finalizar. E começar a pagar as prestações. Exatamente. Ah, e aí o pessoal não averba, não leva no banco e continua E pagando acha que juros. tá pagando a prestação, exatamente. Nossa, cara. O último caso mais emblemático que eu recebi foi aqui próximo, foi de Teresópolis de Goiás. E qual que é a consequência disso aí, de você ficar pagando juro depois da obra pronta? Então, você tá jogando dinheiro fora, porque não tá Ah, aquele juro ali não tá sendo descontado de nada. não tá sendo descontado do seu financiamento, não tá batendo no seu financiamento. Você não ativou o pagamento do seu financiamento. Uai, e esse dinheiro vai ficar com o banco? Eles Fica tornam? com o banco. Fica com o banco. Nossa, que loucura, velho. O banco tá lá no contratinho dele lá, olha, para você finalizar o processo de obra e começar a pagar o seu financiamento, você precisa trazer a verbação da construção. Caraca, velho. E aí o cara termina a obra, continua pagando juros e vai pagando ad eterno ali. Quando é que o cara descobre? 2 anos essa O cara cliente. ficou 2 anos 2 pagando anos pagando juros? 6 mil reais por mês. Pra você ter uma ideia. Meu Deus do céu. Não aproveitou nada. Não tem como recorrer, não tem como fazer nada. Nossa, e o banco fica caladinho. Calado. O banco tá lá esperando você entregar. Nessas horas eu pergunto, será que vale a pena contratar um engenheiro, um arquiteto? Pois será que é. é caro? É caro, Ainda Ou será que pagar 2 anos de juro à toa é mais barato? será? Não, mas e o pior é que às vezes até tem, sabe, o engenheiro ali. Só que você sabe, Regis, que a gente que é engenheiro, a gente não se atenta para a burocracia. O meu caso é um caso atípico porque eu sou de serviço público e já tratava dessas burocracias muito antes, né? Eu sou de licitações, de olhar a lei, de verificar. Eu sou burocrata, fui burocrata a vida toda, né? Sim. Apesar de no final ali eu ter fiscalizado muita obra. Mas a gente que é da engenharia, a gente não tem esse hábito, né? A gente, quando fala de imposto, a gente joga para a conta do contador. Quando fala de regularização, já chama um despachante, né? Um cara que está ali habilitado fazendo o tempo todo. A gente, então, às vezes, não é por falta nem de conhecimento, às vezes é por falta de capricho mesmo ali, né? O pessoal não se atenta. Eu acho, é muito comum. Eu recebo praticamente as obras, 90% das obras tem um responsável técnico, tem ali o pessoal mais executando. responsável técnico, ele é responsável pelo financiamento também? Acho que Não, né? não necessariamente, por né? isso, Se você tiver um contrato se responsabilizando, beleza. Porque tá aí, no caso, acontecendo entra a muito questão hoje. do financiamento, né? Você tem um suporte profissional na questão do financiamento. Isso, né? exatamente. Não é Porque o todo responsável engenheiro que sabe. técnico, o responsável técnico pela obra, ele é responsável pela obra. Então, se a em casa for entregue, E ele tá lá não no tem e sempre tem responsabilidade essa de cláusula. financiamento, ele não quer nem saber Sempre de tem essa financiamento. cláusula no contrato. Eu sempre peço os contratos para dar uma olhada, né? Sempre tem a responsabilidade da regularização da obra, dos impostos, das taxas é por conta do cliente. Sempre tem essa cláusula. Acho que é uma cláusula padrão para o Brasil inteiro. Isso, e aí, isso é um diferencial também. Aí agora eu tenho que puxar a sardinha lá para casa do MH, né? E também para a sua, né? Que presta esse serviço completo, né? Vamos dizer. Não só da parte de execução, né? Mas a parte também burocrática. ali, Só para os clientes que são. que assim querem, né? Porque
É o tal do barato sai caro. Às vezes o cara quer pegar lá a obra por administração, né? Não, eu consigo tocar a obra e tal, mas aí envolve várias questões, né? E Perde aí a muito gente tá dinheiro por falando conta isso desse aí, conhecimento da burocracia. e aí a gente vai entrar também na questão do INSS, né? Que pelo que você acompanha ali, você ali, ele tem muito dinheiro na mesa também, né? Tem muita grana, muita grana. O pessoal joga muito dinheiro fora. Então, e aí aproveitando, como é que se dá esse dinheiro fora aí que joga? Qual que é as duas Tá, opções? Tem a opção. vamos Ah, e lá. aí já tem outra perguntinha também, que você já emenda aí e responde, que é a seguinte. Você falou que é a responsabilidade do dono da obra, mas eu sei que tem como também, dependendo do contrato, né? A responsabilidade de ser da construtora. Tem sim. Então são esses. Quais as melhores opções, né? Em quais casos você opta por você mesmo, como construtor, pagar aquilo ali, o INSS, ou, ou a empresa que você está contratando pagar, né? Qual dos dois é melhor e quando é melhor? E a segunda pergunta é em relação ao INSS, pagar durante a obra ou pagar no final da obra? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: a responsabilidade do INSS da obra, de acordo com a Receita Federal, é do dono da obra. O que que Uhum, ela trata como, o que que ela traz na norma como quem é o dono da obra? A pessoa que vai custear, que tem a propriedade daquele imóvel. uhum, Então, basicamente, assim, de forma singela, quem está pagando, quem está contratando, quem é o dono da obra mesmo, né? uhum, Bem simples. Só existe um caso em que a responsabilidade é transferida juridicamente para outra pessoa, que no uhum, caso é a pessoa jurídica da construtora. uhum, Para ela ser responsabilizada, ela tem que ser pessoa jurídica de construção. uhum, Tem que ter o CNAE lá de construtora e tem que estar cadastrada lá no CREA. uhum. Então, esses são os requisitos para poder ela assumir. E somente se ela fizer um contrato de empreitada total com esse dono da obra. Aí a Ah, responsabilidade jurídica é transferida para ele. uhum, Independente de, eu não sei o termo jurídico, mas independente de ser provocado ou não, né? uhum. Então, se o dono da obra, Automaticamente se isso. o dono da obra não regularizou, ele automaticamente é transferido para o... Essa responsabilidade para a construtora. E Exatamente. aí, só para contextualizar, o que, que seria um contrato? Quais os contratos, né? Quais tipos de contrato ali? O que, que é um contrato de empreita global, total, né? O contrato de empreitada total é o contrato onde o cliente, às vezes, tendo o projeto ou não, né? Ele entrega tudo na mão, o dinheiro na mão lá do construtor e fala, olha, eu preciso da minha casa pronta, faz aí e me entrega. Isso. Não Então vai se aí envolver em ele nada. vai ter um memorial descritivo ali com os materiais, o Exatamente. projeto, e aí a responsabilidade por entregar aquilo pronto por aquele valor acordado fica tudo com a Todo com a construtora. consultora. E, inclusive, o cadastro, que era da responsabilidade do dono da obra, que é o CNO, Uhum. fica com a construtora. Então, ela vai Também. abrir, o cadastro ela vai abrir no Uhum. CNPJ dela, Ah, tá? legal. E aí ela vai recolher os impostos ali da mão de obra, CLT, MEI ou autônoma, no CNO cadastrado por ela, PJ, Uhum. né? Construtora. Show. E a segunda pergunta, acho que Das já deu para vantagens, esclarecer, né? As isso. vantagens é o seguinte, o que eu trago no Instagram, no INSS Obra, é o seguinte. Eu faço uma aglutinação de fatores de redução, né? Uhum. Então, um dos principais fatores hoje é o fator de ajuste, que Uhum. ele traz uma redução muito significativa. E são dois critérios básicos ali, principais, para poder atender esses requisitos que eu trago no Instagram. Primeiro, o quanto antes você regularizar, mais barato você vai pagar. O E tem quanto como antes. você regularizar antes do fim da A obra? regularização que eu trato aqui é a regularização de forma a recolher todos os meses, né? Aham. Então, abriu o CNO, está regular. Começou a recolher todos os meses, você vai conseguir atingir um dos critérios ali, que é o fator de ajuste, dentre outras condições, né? Uhum. Então, tem abatimento por concreto usinado, por utilização de concreto usinado, Os métodos construtivos ali, né? argamassa usinada, né? Elementos Elementos em si. pré-moldados, seja de concreto ou de metal, ou de isopor, como está acontecendo agora, né? Tem muita gente construindo com... E por que que a perguntinha aqui pra galera entender o porquê disso? Por que que é mais barato usando esses tipos de elementos ou de materiais? Porque a Receita entende que você não pode ser bitributado, né? Uhum. Ironicamente falando,
Uhum. Ela vai pegar, você vai provar para ela que que a mão de obra aplicada naquele material No pré-moldado, por exemplo, foi fora da sua obra. Então, tudo que tiver uma mão de obra externa a obra. externa, você pode utilizar, né? Nem tudo, na Nem verdade, né? tudo, mas ela vai definir Ela ali em define na norma norma quais os quais que tipos são de aceitáveis, exatamente. elementos que vai ter Gera esse muita dúvida, desconto. por exemplo, pra você ter uma ideia, aquelas laje pré-moldada, por exemplo, né? Uhum. Aquelas vigotas ali que a gente utiliza. Aquilo, por exemplo, não Não pode ser tem. considerado. Não há abatimento por conta da utilização desse material. Aham. Estrutura de telhado, né? O pessoal não utiliza também. Às vezes o pessoal utiliza madeira, às vezes utiliza perfil metálico, não pode ser utilizado. Como assim Então, não pode ser utilizado? não pode ser utilizado para abatimento no imposto, porque a receita Ué, ela traz o seguinte: tudo que tiver no telhado, na laje, no piso, não não pode ser pode. utilizado. Ah, entendi. O que tiver na vedação externa da edificação pode ser utilizado. E na Ah, estrutura. e na estrutura. Só que a estrutura para a Receita Federal, ela não considera A ali a laje. laje. Ela, eu que escrevi a lei é minha, eu Você escrevo do jeito que atende, ela- quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo, né? Show de bola. Então, Então, aplicando, trazendo para pro primeiro momento ali da obra essa observação, né? Pelo uhum, menos ali começar a recolher, aí você consegue atingir uns fatores de redução. E aí isso que eu trago para os clientes do INSS de obra, que o meu foco lá é realmente o dono da obra, né? O cliente final. Eu levo a redução para ele. uhum, E agora trazendo para um âmbito mais de contratação de mão de obra. uhum. O que eu percebi durante esse tempo todo que eu estou fazendo a ferição de obra? O dono da obra, assim, basicamente para conseguir barganhar descontos, né, conseguir comprar um material, uma mão de obra mais barata, ele acaba por optar em não solicitar a nota fiscal ou o recibo de pagamento, e aí acaba incorrendo e que você Hum. perde uns descontos ali, né? E aí, o que que você tem entendido aí que esse desconto da receita ele é maior do que muitas vezes esses descontos que o cara tem com o material? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, só para esclarecer, né? O cara, o construtor ali, ele compra o material com desconto para não emitir a nota, E certo? perde o Só desconto que por ele não emitir a nota, ele perde o desconto da Receita Federal em que relação àquele geralmente é custo. bem maior. E aí Geralmente é esse bem maior. desconto da Receita Federal tende a ser maior do que o desconto que esse cara consegue Exatamente, comprando sem nota fiscal. exatamente. Isso é uma sacada Aí massa, hein? tem umas. Aí o Esse que aí que dá um acontece? corte, isso O aí, meu top. planejamento, eu faço um planejamento para que o cliente ele consiga o mínimo possível, né? Ele consiga o momento ótimo ali do desempenho do imposto. Então, Uhum. para cada obra, uma dúvida muito comum também, né? Que cada obra ela tem uma redução singular. Ela tem uma redução diferente uma da outra. Não adianta você querer Não comparar o desconto adianta, de um com o do outro. não adianta. Eu tenho um projeto, o projeto pode parecer igual, mas são N fatores que vão contribuir para aquela redução. Prazo de obra, tipo de material, execução. Então, cada projeto Uhum. tem uma redução diferente da outra, diferente Uhum. entre eles ali, né? Às vezes você vai fazer uma casa praticamente o mesmo tamanho, Mas pode aí os elementos elemento diferentes, diferente, prazo diferente, então acaba que até a própria contribui. estrutura da casa às vezes pode ser diferente. Que nem a Exatamente. que você fez lá tem um vão maior na garagem e tal, né? Exatamente, né? Então, Aham. quem chega para mim que tem obra e que vai continuar fazendo obra, eu acabo criando ali uma consultoria para Uhum. prever para eles. Acaba que eu ganho muito menos, né? Acabo prevendo para eles e trazendo melhor retorno, porque eu já vou falar para eles, olha, desde o início faz isso aqui. Uhum. Ele acaba reduzindo muito mais do que reduziu nas anteriores, por exemplo, que ele não E atentou para nada. quanto que esse percentual aí pode chegar a quanto aí que você consegue? Olha, quem chega para mim no final da obra, executei, terminei, tô com a Aí é Bits na pequeno. mão. Não, a gente consegue, Não, mas eu consegue falo assim, mas o reduzir. desconto vai ser menor. É bem menor. A gente atinge patamares de 50, 60%. Já chegando no No final, final. credo aí. Mas aí E vai ser com base nesses critérios. 50% ali, Não, mas 60% é aí muito vai ser com difícil. base nesse critério que você falou de Vários materiais. fatores, vários Quais fatores. são os fatores que você comentou da questão dos elementos, né? Então, vamos lá, prazo de obra, né? O prazo de hora impacta também nesse. Impacta. Entendi. E aí dentro do prazo. Não, continua. Prazo de obra. Prazo de obra,
Tipo de mão de obra, se você está utilizando MEI ou mão de obra CLT, o autônomo, né? Elementos tipo que você está utilizando, elementos pré-moldados, utilização de argamassa, concreto usinado também influencia bastante. Mais ou menos. Deu branco aqui agora. Não, beleza, mas já foram 4 aí. E em relação você comentou ali atrás que é o ideal é ir pagando mensalmente ali, que você falou que... Por que é porque mais vantajoso nesse sentido? tem um critério que a Receita fala o seguinte, olha, se você me entregar a DAF ininterruptamente, gente, tudo isso que eu tô falando tem pelo menos parte disso, tá na IN 2021, tá? Quem que tiver curiosidade pode ir lá olhar, tem tudo isso aqui que eu tô falando. Top demais. Se você... E lá ela fala o seguinte, no artigo 33, se você me entregar, que fala sobre o fator de ajuste, se você me entregar de forma ininterrupta, eu vou te dar Mais desconto. um desconto aqui de tanto. Ah, o leão quer din-din no bolso, né? Eles querem a previsibilidade ali, né? Então, e lembrando que esses fatores que eu falei para vocês de redução, eles só são aplicáveis para pessoa física. Isso, era uma pergunta que eu ia fazer também. Então, no caso da empreita total, empreita global ali, o cara não tem O esses construtor fatores não vai ter. nenhum desses fatores. Não vai ter nenhum desses fatores. Não tem. A pessoa jurídica não tem fator de redução previsto ali na maioria dos casos, né? Existem algumas formas não é de... Mas eu aí, não como digo é que o cara... reduzir. Mas, continua. Eu não digo reduzir. O que que eu falo basicamente quando a pessoa tem essa dúvida para mim, traz essa dúvida para mim? Não existe a redução para pessoa jurídica. O que existe é uma compensação. O que acontece uma compensação é que você já tá a pessoa jurídica já tá pagando o INSS da sua mão de obra ali, sua folha de pagamento. Sim. Eu consigo utilizar aquele INSS que ela tá utilizando para compensar. compensar na obra que ele está executando, o que geralmente quase ninguém faz, é muito... O cara acaba pagando Ele paga duas o vezes, INSS. exatamente. Então não é uma redução, você concorda comigo? Na Sim, verdade é uma compensação, porque você é já uma tá compensação, pagando aquilo ali. exatamente. Mas aí ela estorna o valor ou você deixa de pagar aquele valor? Você deixa de pagar. Você compensa, né? Mas os caras também são filho de uma mãe, né? Porque é a mesma situação do banco, né? A Receita sabe que o cara tá pagando o INSS já de forma mensal ali, né? A Receita não tem como controlar isso tudo, então também. ela deixa isso pra gente. O INSS de obra é um imposto declaratório, tá? Isso é muito perigoso, eu sempre falo isso com o pessoal, eu até tento falar no Instagram, vou ter que falar um pouco mais. Como se trata de um imposto declaratório, é você que vai dizer pra Receita o que você tá fazendo, é igual o imposto de renda, entendeu? E você pode ser preso se você declarar de forma errada. Ela não tem capacidade de fiscalizar. Exatamente. O Brasil inteiro de exatamente. Ela vai fazer ali uma amostragem se ela achar alguma incongruência, né? Então, geralmente, você recebe uma notificação, né? Você é solicitado ali para apresentar um documento que você declarou ali no CNO, né? No cadastro. Na hora de fazer a aferição, você declarar alguma coisa ali. É uma coisa que acontece muito, para dar um exemplo sobre isso, é que o pessoal que tem feito a aferição de forma equivocada, eles incluem notas fiscais dentro do sistema para conseguir abatimento, e os abatimentos são ilegais, né? Acaba colocando em risco ali o dono da obra, né? E é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento explicar para o pessoal, e é isso que eu trago de segurança, principalmente para quem está vindo para mim, né? Meu contrato, pra você ter uma ideia, o contrato prevê que se tiver qualquer problema ali financeiro, a responsabilidade é minha. E eu não faço a aferição da obra com as credenciais do cliente ali, do ECAC, né? Que é através do ECAC que a gente faz. Eu faço com as minhas credenciais. Então, eu fico vinculado ao CNO da obra dela. Você emite um RT? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Eu presto o serviço lá como engenheiro civil, como um autônomo, né? Meu CPF fica vinculado ali então no CNO da obra. você se eu me responsabilizo. Porque você está sendo um terceiro ali naquela situação. Você não é nem um construtor e nem a construtora, o prestador de serviço. Você entra como um terceiro ali na situação. Uma pessoa habilitada para fazer de forma correta. E aí o que valida isso aí é só o contrato normal ali de serviço, prestação de serviço. E a procuração eletrônica que ela faz para mim, né? É uma procuração válida mesmo, uma procuração. Massa demais, né, cara?
E aí, no caso, tem algum pré-requisito para fazer isso, esse tipo de serviço? O cara tem que ser engenheiro, tem que ser alguma coisa ou não? Não, Não não precisa. necessariamente. Até o momento a Receita não solicita nenhum tipo de Então é só o credencial. CPF mesmo ali. Só o CPF. Se Se você você falar que fizer errado, se você sabe fazer, pronto, só bota o CPF ali que tá tudo certo. Ah, entendi, aí cara. tem as habilidades essenciais, né? Você precisa entender de projeto, Não, claro, eu você só precisa tô. Claro, entender isso de aí contabilidade, fica você precisa entender. subentendido, né? Eu acho que o cara não vai Ó, confiar o que ali eu tenho, num, o num que eu Zé tenho, Ninguém, né? Mas eu falo assim, é isso. só pra. O que eu tenho percebido de principal erro hoje em dia é fazer aferição sem conhecimento de projeto mesmo, tá? Uhum, Porque o que que eu faço quando eu pego um caso para analisar? Eu preciso saber todas as áreas ali do projeto. O que que são áreas complementares? Eu preciso saber como fazer, como utilizar algum fator de redução para uma área que pode ser reduzida. Pra você ter uma uhum, ideia, a piscina, por exemplo, se ela for descoberta, a gente pode reduzir a área dela em até 75%. Né? E uhum, se ela for coberta, até 50%. Então, tem algumas áreas complementares, outras áreas que o problema disso tudo é que era diferente até 2020, E aí e saiu aí essa norma. mudou a regra toda em 2021, né? E as pessoas continuaram fazendo como Utilizando na a regra regra antiga. antiga, as regras antigas. E Entendi. aí tá fazendo errado, tá colocando em risco aí o CPF do dono da obra. Porque, de modo geral, quem é que fica responsável por isso aí no dia a dia, assim? Quem que faz isso aí pro dono da obra? Quem tem feito isso, que eu percebo na prática, é um engenheiro, né? É um engenheiro, o engenheiro que é contratado pelo dono da obra, na maioria dos casos. É o cara, o técnico, responsável técnico. Exatamente. Entendi. O que não é uma responsabilidade dele, né? A Sim. responsabilidade é toda do dono da obra. Ah, Só entendi. naquele caso que eu te falei que é Da da construtora. construtora. Cara, mas isso aí também é uma canseira, hein, velho? Então o cara construir, na verdade, ele acaba tendo uma responsabilidade ali que ele não. Ah, É. não, vou construir E isso aí aqui. acumula muita informação, acumula muita desinformação, né? Que o técnico ali que está fazendo, o engenheiro, o técnico que está fazendo a obra, não sabe disso. Uhum. Chega no final, precisa fazer ali a Tem que fazer na legalização, correria. traz um boletão aqui pros peitos do dono da obra, o dono da obra Tome. fica indignado. Fala assim, "Ué, mas não era responsabilidade sua saber disso?" Não, não é. E E o aí, pior é que o engenheiro nem sabe que não é. Entendeu? Ele ele acha que acha que é. é. Ele Ele acha acha que é que é. Aí o responsabilidade cara. É. Mas pelo menos é quem tem vindo para mim, eu tenho conseguido organizar orientar. e orientar, faço essa consultoria para o pessoal já levar e leva um desempenho muito bom ali pro contrato, né? Você fala, ó, eu já sei disso, você fica tranquilo aí, a regularização fica tudo por E conta. aí eu sei que tem uma diferença também, parece que no final você paga um valor completo, né? Tipo assim, se você decidir por pagar o INSS no final, você vai lá e paga só o boletão que você tá falando, não é É, isso? se você não quiser aplicar fatores de redução, a Receita tá A lá para Receita receber seu gera um dinheiro. valor, Eu gosto de explicar assim, a Receita ela já te dá um um valor. valor, um boleto. Uhum. Cabe a você dizer que aquele boleto não Não é tá certo. devido, entendeu? Aí você É vai aplicar os fatores de basicamente isso. redução. É. E aí Se quando você deixar para fazer quando no você, final, ela já te dá a opção de pagar parcelado esse valor inicial. quando você abre o CNO, você já fica habilitado a recolher o INSS todos os meses. Então, aí ela gera boleto para todos aqueles meses. Não gera. Não É gera. você que gera. Se você for pagar mensalmente, você vai gerar aqueles boletos já aplicando os fatores de redução. Exatamente. Aí E aí, se parametriza a você obra. deixar para o final, você pode aplicar os fatores de redução lá no boletão ou não? Nos No boletos. boletão, não. Aí é o meu trabalho fazer isso Antes de para você. pagar o boletão. Exatamente. Se pagou o boleto, eu não consigo fazer nada. Não, não, então, mas eu falo assim, terminou a obra. Aí você pode fazer a redução ainda assim. Eu consigo Retroativa, fazer. vamos dizer, Consigo entre aspas. fazer. É. Só que tende a ser menor. É bem menor. É bem menor. Entendi. Então, se você. Ó, eu acho que eu não te falei o percentual. Você falou 50%. 70% de redução se você fizer tudo Durante. certo. Durante. Durante. E isso aí, pra uma casa de 200 metros, a gente tá falando de quanto? É o que eu tô te falando, depende. Não, mais ou menos. Eu Eu falo vou te, eu vou te, assim, eu vou uma te dar um. casa. Vamos falar dos condomínios Eu aqui gosto de então. Casa de falar, condomínio, 200 metros quadrados, valor de 1,5 milhão 20 mil reais. Vamos de colocar isso. redução. Não, de redução não, de imposto a pagar. E o normal seria, se eu deixar o boletão, Se se você ficar deixar no pra fazer no boletão. final, você vai pagar ali uns 10. Se você fizer desde o início, você vai pagar ali uns Não, 5, não, eu tô 6. falando, se o cara não aplicar os fatores de redução, ele vai pagar quanto mais ou 20 menos? mil. E se ele aplicar os fatores de redução? Se ele aplica Certinho, desde o tudo início. certinho desde o início, 5 mil. Vai 5 e pagar 5 meio. mil. As Nossa, obras que eu faço é isso. E as entendi. minhas obras estão nesse patamar aí. Nossa, 230, 250 metros. entendi.
E se ele fizer tudo certo, se chegar para mim se chegar com o alvará na mão, a gente consegue aplicar fatores que dependendo do caso, até 70%, 50%, tá? 72%, dependendo do tipo de material que estiver utilizando. Ah, show, massa. Muita grana, né? É dinheiro, né? É economia Dá boa pra fazer um aí, né? churrasco. Já dá pra investir esses 15 mil aí em alguma coisa ali na casa ali, né? Não, e o pior é que quando tá ali no final da Ou obra, senão fazer um principalmente churrascão como é que fala? De inauguração, de inauguração. open house, né? Que o Open pessoal house, fala. faz um churrascão lá pra É, geral. muita grana que fica na mesa aí, o pessoal deixa muito dinheiro. E eu fico triste porque vem muita gente falar comigo e eu tento deixar bem claro e tento trazer pra eles que é um negócio legal, mas tem muita incredulidade ainda, né? A galera Então acha que você tem tá eu fazendo mais alguma umas tramóia. 3 pessoas tentando trazer isso pra deixar conhecido no Brasil inteiro. Mas muita gente, inclusive contadores, né, que não têm ainda habilidade nem conhecimento da norma, induzem o dono da obra a pagar mais. Porque eu já recebi muitos clientes assim, ele fala comigo, Depois fala aí com o contador. eu passo, ele fala com o contador, o contador falou que isso aí não existe, né? Então não vou fazer. Eu sinto muito. Então vai lá e Azar paga o tudo. seu. Azar o É seu. basicamente assim, é muita gente que acontece isso, muita gente. Eu recebo Entendi. gente aí com obras de 100 mil de imposto, 80 mil, 300 mil E de aí o cara imposto. fala pra ele pagar, ele vai lá e Ele vai paga. lá e paga. Porque o contador, na verdade, o que Ele, acontece? teoricamente, tem. Ele confia Assim, mais no no contador, imaginário, né, vai ter mais autoridade. exatamente. E o que não é verdade, porque para aplicar esses fatores de redução, você tem que ter conhecimento de projeto. Não tem Isso. como fugir. Se você não conhece projeto, não conhece a Como é que um norma, contador vai aplicar esses fatores de redução? tem alguns que fazem, né? Eu conheço Mas é alguns que difícil. têm. Mas se já errar. Precisa ter habilidade de análise de projeto. Show. Pelo menos. Tá, mas aí tem uma questão agora que fica. E se o cara quer fazer por empreita global? Ele não quer se envolver com obra. Como é que ele vai fazer Ele isso aí? faz um contrato de administração de obra. Mas se a administração de obra, ele vai ter que envolver com a obra. Aí é o ônus, né? Escolha um ou É outro. um ou outro. Mas a maioria dos contratos que a gente tem hoje em dia, inclusive é a minha forma de contratação, é empreitada de administração de obra, administração mais mão de obra, que é praticamente uma empreitada total, você concorda? Uhum. Então eu vou pagar o material, né? Eles vão fazer o gerenciamento da obra e eu fico só com a responsabilidade de pagar o material e pagar o pessoal, ou pagar ele para ele Pagar o terceirizar. pessoal. Exatamente. Então, mão de obra é dele, eu pago para ele. Não precisa ter esse vínculo direto ali com o operário, né? Com o trabalhador. Então, e aí, mas nesse caso, o cara fez por administração, ele vai ter que ter a consciência, vai ter que assistir o episódio de hoje, né não? Pra saber que ele precisa contratar depois alguém que saiba fazer essa redução Pode aí. procurar, que não é mentira, é verdade, tá? O pessoal acha que é Não, mentira isso não aí. é pegadinha no Não malandro. é pegadinha, ninguém vai. Claro que tem que procurar um profissional que sabe fazer dentro das normas ali, né? Eu, por Uhum. exemplo, quando no meu contrato é bem claro. Eu vou aplicar os fatores de redução, mas a garantia do meu contrato ela só existe até o momento em que você me entrega os documentos fidedignos aos originais, Sim, né? Se o sim. seu documento tiver uma A informação responsabilidade pelos documentos é do exatamente, cliente, não é sua. muito porque eu recebo as obras do Brasil inteiro, então eles me mandam um documento via digital, né? Então eles vão mandar ali escaneado, não tem que ter acesso ao documento original do cliente, né? Para poder dar essa garantia. Sim, é uma Mas está bem questão só de especificado. informar lá e Então tal. procura um profissional que vai te respaldar com relação a isso, para não fazer reduções indevidas e colocar em risco aí o seu réu primário, né? E aí, em relação ao andamento e tal, naquela linha ali que você Fluxo da o fluxo, regularização. né? Em relação ao fluxo ali, o que mais dá problema e que você costuma atuar? E tem mais alguma coisa que trava ali ou que gera prejuízos? Olha, basicamente o que trava é quando O ISS tem alguma coisa ali? algumas prefeituras aceitam aplicação de redução, tá? Eu não trato porque é muita coisa, né? Então eu Uhum. prefiro não assumir essa responsabilidade porque eu não estou fisicamente em todos os municípios, então para mim não faz sentido, Ah, é né? verdade. Então eu não consigo fazer. Eu consigo fazer da Receita Porque é porque federal. é exclusivamente dentro do sistema, né? Uhum. Mas o ISS ali, algumas prefeituras conseguem reduzir algumas coisas, mas os principais problemas que eu vejo durante o fluxo da regularização é basicamente alteração de projeto, né? Uhum.
prefeitura que faz alvará errado, pessoal que faz projeto e amplia durante a obra e não regulariza durante a obra. Porque quando chega lá no final, você precisa da averbação com o que realmente foi executado. E aí, às vezes, o camarada quer pegar uma BITS com a obra nova e o projeto antigo, né? Sim. Projeto sem atualizar. E tem que atualizar ali no final e acaba gerando estresse, demora para poder, né, o pessoal fazer, atualizar. Sim. Massa demais. Isso aí, esse episódio aqui tá praticamente uma videoaula isso aqui, né, cara? Muita coisa. E quais as consequências depois do entregou a obra, e se o cara não regularizar ali em relação à regularidade da obra, quais as consequências que geralmente gera assim os problemas? Vamos lá. Entendeu? O problema é, primeiro que você não vai ter um imóvel regular, né? Não vai ser seu na prática ali, né? Na teoria não é seu. E a Receita ela vai poder te multar no primeiro momento, caso você não regularizar a obra, não pague esse imposto. No caso, você tá falando não vai ser seu no caso do financiamento, ou não? Todos os Em todos os casos, casos. independente, Em todos os né? casos, né? Independente. Aham. Porque O bom você do não registrou o imóvel, né? Então ele não não é existe. seu, ele não existe. O bom do financiamento é que a Caixa traz esses requisitos para ela em alguns momentos. No SBPE, por Ela exemplo, dá uma. ela pede obrigatoriamente o CNO no início da obra. Entendeu? Ah, entendi. E quando é pró-cotista e fundo do FGTS, ela pede todos os meses. Então, todos os meses a pessoa tem que pagar o INSS. Então a regra. já adianta. Elimina então. muito coisa. Então, quem está fazendo obra financiada, né? Até um adendo. Quem está fazendo obra financiada, obrigatoriamente vai estar legal, né? Não vai ter problema. Aham. Talvez não tenha os fatores de redução, mas pelo menos está regular Tá e está em tudo dia. certo. Está em dias. Aham. Não vai receber multa da Receita. Mas a Receita ela vai te notificar no primeiro momento e vai te falar assim, olha, regulariza aqui, senão eu vou te dar uma multa de 75% do valor, né? No caso aí da minha obra, 75% de 20 mil. Então, 20 mil mais 75% de 20 mil. Nossa. É a primeira multa. A segunda multa, caso você não faça essa regularização, é de 225% do valor que você deve. Então, 225% E soma de com a 20 primeira mil. multa? Exatamente. Nossa. Exatamente. E se qual que é o- Não, aí não é cumulativa, né? Não é cumulativa. Ah, não é Se cumulativa, você não não. regularizou, em 75 ela te dá de 225. Ah, qual que é o prazo disso aí? Entre uma multa e outra? Ela que vai estipular. Ela que vai Não dizer. tem um prazo Não tem um definido prazo. ali. É. Ah, Ela vai falar, olha, regulariza. Hoje, por exemplo, eu recebi alguns notificados que estão previstos para pagar. Eles recebem a notificação com prazo de 30 dias para poder regularizar, mais ou menos assim. Geralmente tem um prazo bem curto. Show. E depois da multa eu não consigo fazer nada. Não tem jeito, não. A multa não tem redução, não? Fator de Tem não. redução? Não tem, não. Ainda não, né? Se eu descobrir, eu vou ganhar muito dinheiro. Massa. E em relação ao financiamento? Tem alguma outra coisa aí que a gente deixou passar em relação Não, eu acho que de a redução as informações também... regularização de obra? É isso aí, né? É isso mesmo, Eu falei o básico aqui, que todo mundo precisa saber, já tem informação muito importante aí, é suficiente. Muito valiosa. E em relação ao financiamento, a obra, como é que tá lá? Como é que tá as construções aí, a incorporação, os projetos, como é que... Então, em Goiânia eu tenho operação atualmente com investidores em 3 condomínios. Rapaz, já dá 9 e 10 já. 3 condomínios diferentes. E Passa rápido. nos principais ali, eu tenho Jardins, tem da Sync, Aham. no Aldeia do Vale, né? Que tem uma obra lá que a gente tá tentando iniciar. Não, há um Sync é o tempão. quê? Sync é uma incorporadora? Sync é um condomínio, né? Aqueles Sync tem vários, Quaresmeira, Ah, tá. É o Parkville. Parkville, isso, Parkville, Quaresmeira os e Parkvilles. tal. Aham. Aí eu tenho uma incorporação nesses condomínios aí. E aí eu tô fazendo obras para alguns clientes finais, mas que são próximos, que, né, confiam em mim e estão colocando a responsabilidade ali na minha mão. Administração, né? Jardins ali, Jardins e Aldeia do Vale. Aham. E financiamento, você tem alguma, qual que é, sei lá, tem alguma coisa para comentar em relação ao financiamento? Não, alguma coisa? o financiamento hoje, ele é uma das ferramentas mais poderosas para você alavancar patrimônio, né? Aham. Eu Tem a inclusive, questão das faço, cotas né? Eu também, utilizo, né? da questão do... Tem muita gente utilizando o financiamento para fazer investimentos mesmo, que é o Sim. meu caso, né? Aham.
Então, os meus sócios, por exemplo, né, que eu entro com os 20% ali do capital Aham. e Que é a eles entram, entrada. e eles entram com os 80% ali do financiamento, né? Então, Uhum. os meus sócios de hoje eles estão nesse patamar. E acaba que fica um, um resultado muito atraente, né? Porque você utiliza o dinheiro De do terceiros, banco, que é do banco, barato, né? E barato. não vai pagar o juro desse dinheiro, porque você vai vender a casa, quem paga o juro é quem vai morar. Aham. Então, o seu ROI vai lá para cima. Então, você com 200, 300 mil ali, você faz casa de 1,5 milhão, quase 2 milhões. É, que é o que tá movimentando essa economia aí do Brasil aí, É, né? eu tenho. E as expectativas pro juros aí, pra questão da Selic, juros de financiamento, qualquer Então, a expectativa é que continue com tendência essa de tendência de baixo. baixa, né? Aham. Para poder a gente movimentar mais. Mas o Financiar mercado mais. aqueceu muito agora com a remodelação do Minha Casa Minha Vida, né? Acaba Aham. respaldando ali em todos os patamares. O dono eu tô acostumado a falar dono da obra, né? A pessoa que tem um imóvel ali de baixo padrão ali, acaba, com essa oportunidade que o Minha Casa Minha Vida trouxe, acaba trocando, né? Então, é um movimento em cadeia. O pequeno troca, o segundo nível troca, o médio troca, e acaba que respalda lá no No alto padrão. médio alto padrão. Eu não Exatamente. entendi bem a ligação entre isso aí que você quis dizer, porque qual foi o impacto ali do Minha Casa Minha Vida ali? Eu sei que aumentou a faixa ali de A financiamento, né? oportunidade que as pessoas estão tendo de conseguir o crédito mais fácil. Aí o Então, cara que compraria uma casa antes de até 200 mil, agora ele tá compra de comprando até 350, 350. E exatamente. Aí aí mudou um pouco o aí o que patamar. tem a casa de 350 vende aquela casa e compra uma melhor. É isso que você tá falando? Exatamente. Ah, E a entendi. Caixa facilitou muito, né? Porque agora Ah, você pode, por exemplo, vender financiado imóveis usados, né? Então, eu uhum. trouxe essa regra aí recentemente, Também nessa isso aí já remodelação. impacta bastante. Aumentou ali o valor dos imóveis, então deu uma movimentada boa. Então, quem tem estoque de obras nesse patamar aí vai conseguir um ágio muito bom aí agora nas entregas, né? Nas vendas. E as SCP da vida? Eu tava tentando lembrar o nome. Pois é, Que é a eu questão tô de com poucas cota e tal. SCPs, né? Eu tô partindo mais para incorporação mesmo. Então, a incorporação Em qual sentido? O no que que você sentido de define como. incorporação, afetação de patrimônio, fazer ali o café com. Não, mas incorporação, eu até vi o Caio Ah, o Lobo, Caio vai falar muito ele sobre isso, vai né? falar muito sobre isso aqui, mas ele falou que a partir da última lei que teve agora pode fazer incorporação Isso, unifamiliar, que é isso que você tá exatamente. falando? Eu tô partindo para esse patamar e a gente tá iniciando incorporação unifamiliar. Afetação de patrimônio, tudo bonitinho, né? Então, E como é que sociedade. entra a questão do financiamento nisso? Então, aí o financiamento é um pouco mais complicado. Vai ser pelo CNPJ. Isso, pelo CNPJ. Aí é outra história. E é por isso que o Caio consegue trazer essas informações muito melhor do que eu, inclusive. Aham. Inclusive, eu sou aluno do Caio, né? Sim, sim. Não, mas Me tranquilo. chama aqui que eu quero até falar com ele. Eu nunca vi ele pessoalmente. Ó, já assiste o próximo episódio. Próximo episódio você já tem que estar aqui a mandar as perguntas. Que pode É, mandar as perguntas, né? Que aí a gente transmite para ele. Mas em relação a SCP, comenta um pouquinho pra gente o que que é. Então, a você quer comentar SCP alguma é um coisa? instrumento muito Vou utilizado olhar as perguntas aqui, tá? Se teve alguma coisa. no mercado imobiliário para consolidar sociedades, né? Uhum. Então, a SCP ali você tem a sociedade entre pessoas em que o resultado você pode pagar fugiu o nome agora. Como resultado, que não cobra imposto de renda, né? Distribuição de lucro, Isso, dividendos, dividendos, dividendos. dividendos. Dividendos, entendi. E você chegou a utilizar isso aí? Tô Tu utiliza? utilizando, tô utilizando. Utiliza? É Aham. mais pessoas próximas, mais Pessoas próximas. show. Eu encontrei, inclusive foi eu participei de um grupo de network do Pastore, né? Uhum. Qualquer coisa ele vem aqui depois, vem É. aqui, Pastore, falar um pouco. Pastore é Já, um já fui cara, convidado, fui convidado. é um ícone do financiamento no Brasil, né? O Pastore. Então, Uhum. através do networking dele, eu conheci muitas pessoas aqui em Goiânia e essas pessoas vieram para mim como sócios. Pessoas Uhum. gerentes da Caixa, pessoal que trabalha ali já conhece muito bem, né? Então tem interesse nesse serviço. E a Uhum. gente acabou fazendo algumas SCPs aí. Massa demais.
Depois já vai fazer a ponte aí, pra convidar esse pessoal aí da Caixa e tal. Também é Pois legal. é. Ainda não Eu chamei, fiz... boa ideia agora, hein? Acabei de ter uma ideia aqui. Eu não convidei ainda o pessoal do correspondente bancário. Pois Não é, teve eu nenhum conheço um ainda pessoal aí correspondente que pode, que bancário, nem sabe muita gerente. coisa. É. Vou chamar esse pessoal aqui pra conversar um pouco pelo Muita lado de informação. lá, né? É, cada um com a sua especificidade traz informações importantes, né? Aham. Então, eu acho que você está fazendo um trabalho aí que pouca gente consegue fazer, que é trazer a informação específica em cada episódio. Massa demais. Esse particularmente foi muito. Foi bem técnico esse episódio aqui. Foi assim, ó, na risca. É, sniper, né? Show. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí Meu pra. irmão, muito obrigado, tá bom? Por ter me trazido aqui, agradeço. Espero que essa informação chegue ao máximo possível aí. Vamos estourar essa Vamos quebrar a informação. internet. É, Inclusive, cara, eu fui pesquisar, né? No YouTube tem pouquíssima coisa sobre isso. Muito, mas assim, é é muito praticamente nada. técnico, não Praticamente tem, nada. não Porque, tem. tipo assim, eu fui olhar os vídeos, tipo assim, vídeo de 3 anos, vídeo de 2 anos. Às vezes o cara tá lá em INSS, o cara com vídeo de 3 minutos. Os que tem bastante visualização, assim, tipo 100 mil, são vídeos de 3 anos atrás, que não era nem a lei, a normativa que você tá falando, né? Então já Aham, nem era abrangia a anterior, normativa. Eu anterior. não achei nenhum vídeo, assim, talvez esse vídeo aqui vai ser o mais completo. Talvez não, eu acho que, assim, quase certeza que vai ser o vídeo mais E eu quero completo. voltar aqui depois para falar sobre PJ, tá? Eu estou estruturando para a gente atender PJ por contabilidade regular, que é basicamente o fator de ajuste do PJ. Mas você Bem disse que não tem interessante. fator de Não tem, ajuste. mas eu vou explicar para vocês no próximo episódio. Não, mas já fala aqui um pouco aí. Tá, para resumir é o seguinte, as construtoras, elas não atentam para manter a contabilidade regular. Hum, a contabilidade dela lá, A lá. contabilidade da construtora. Então, Uhum. se você mantiver a contabilidade regular Hum, de acordo com as normas da Receita, hum. aquele imposto que você pagaria como PJ, você não paga O- nada. Você fala qual o O imposto INSS da da obra. obra. O Você INSS zera. da obra, você zera. Ah, se você manter ali certinho. Exatamente. Só que é muito difícil de fazer isso, né? Muito difícil. É, Principalmente porque aí você teria que prestar um serviço de consultoria já bem amplo mesmo eu do tô ponto de vista estruturando. de Isso é já lá da para empresa. janeiro, fevereiro, aí depois eu volto aqui para falar sobre isso. Show. Então fala um pouco sobre o que você faz hoje. Porque você falou de modo genérico, mas aproveita assim, Vamos só lá, para o que que esclarecer eu quais são, tipo assim, o que que a gente falou de modo geral, lógico, todo mundo já tá Aham. sabendo o contexto O todo. meu serviço, ele é para o dono da obra. O que que eu faço? Eu reduzo o INSS do dono da obra. Então, se o dono da obra tá lá com essa pendência, com esse imposto para pagar, traz para mim que eu vou fazer um planejamento do recolhimento, faço a redução e aplicação dos fatores de redução, não é apenas um ou dois, são vários, né? Uhum. E trago o resultado para ele. Olha, você deve 10 mil, você vai pagar 5. Você deve 10 mil, você vai pagar 3. É basicamente isso. Show. Tento atender a demanda, eu analiso caso a caso, então eu preciso de um prazinho aí, às vezes, né, para poder entregar o resultado, mas é bem satisfatório. Show de bola, Kleber. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter trocado essa ideia com a gente, por Obrigado, ter meu irmão, eu fico difundido o lisonjeado. conhecimento. E até o próximo episódio, que você vai voltar aqui para falar, né, Boa, a gente vai voltar mais vezes aí, tomara, né? Me convida. Vai. Não, vai sim, pô. O planejamento aqui do podcast é esse, voltar com a galera aqui, até porque o tempo passa corrida aqui, a gente falou Tudo bastante. muda muito o tempo todo, né? É. E aí depois também eu quero fazer uns episódios mais dinâmicos também e tal, Bom às vezes com demais. mais pessoas. Parabéns Quem pelo sabe, trabalho, viu? quem Né? sabe, Não é todo mundo quem tem sabe essa não vem o coragem. Caio Lobo e você aqui, mais um, velho, pastores, já pensou? Que Pois é, loucura? vamos juntar a turma aí, colocar Juntar a mais uns galera. microfones aqui, né? Sim. Show de Obrigado, bola. então. Galera, muito obrigado pela audiência, mais um episódio. E até terça-feira que vem com o Construtalk Podcast. Valeu! Obrigado.